Esses dias eu tava revendo algumas entrevistas, alguns bate-papos que eu fiz lá no Instagram. Aí eu lembrei do primeiro, que começou o canal Destilando Química. Então hoje eu trago aqui pra vocês um bate-papo super legal que eu tive com a professora Jaqueline sobre pesquisa, doutorado e a docência, logo no começo dessa pandemia, dessa loucura toda. Então venha comigo rever. Eu sou Cibele Martim, aqui do canal Destilando Química. Eu espero que vocês gostem muito desse papo super legal que eu tive com a professora Jaqueline. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te chamo para se inscrever e não perder os próximos vídeos que vêm por aí. Beijão! Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Vamos. Que horas são? 8 horas em ponto. Primeiramente, eu queria agradecer a a Jaqueline, chamar ela de Jaque, porque já somos íntimas, por estar aceitando esse meu convite, essa doideira aí de querer fazer live nesse período de pandemia. Então, a gente vai fazer um bate-papo aqui sobre pesquisa e docência nessa época. E eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho. Quem é você, de onde você vem, para onde você vai. Eu sou a Jaqueline, né? Como a Cibele já disse, né? Eu chamo ela de Cibes, porque a gente já se conhece, né? Então vai ser difícil chamar de Cibele. Eu sou formada em Química Bacharelado, aqui na UnoOeste, né? De Presidente Prudente. Terminei a graduação e já ingressei no mestrado logo depois e fiz o mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional. Aí parei um tempo por algumas questões pessoais e hoje eu estou no doutorado na Unesp, né, no mesmo grupo que a Cibes faz o pós-doc dela, que é em Ciência e Tecnologia de Materiais, o meu doutorado. Não vou falar muito sobre a minha pesquisa, porque mais para frente acho que surgiram perguntas aí sobre o que eu faço, né? Então aí eu respondo isso mais para frente. E obrigada, Cibes, pelo convite. Eu que agradeço novamente o aceite. Quando você ingressou assim, no curso de bacharel em Química, você já tinha um objetivo lá na frente, um sonho em mente, ou foi acontecendo? Na verdade, o meu sonho nunca foi fazer química, né? Eu tinha o sonho de fazer medicina desde muito pequena. E aí a vida foi acontecendo, eu acabei entrando no curso. Então, o primeiro ano do curso eu fazia cursinho junto, porque eu ainda estava tentando a medicina. Aí acabei desistindo e fui seguindo, né, com o curso de química, e aí eu queria trabalhar com alimentos. Em algum momento lá na minha cabeça, a ideia era que eu trabalharia com alimentos. E aí o curso foi passando, eu tive uma disciplina da parte de ambiental e acabei gostando muito dessa parte. E já a disciplina que era parte de alimentos não me encantou tanto. Então, assim, o sonho primordial era trabalhar na área de alimentos, mas acabou mudando e eu acabei partindo para a área de ambiental. Eu acho que isso é meio que normal, assim, a gente entra com uma perspectiva e acaba que as disciplinas, até mesmo os professores que a gente encontra no caminho, guiam a gente para outra direção. Comigo aconteceu praticamente a mesma coisa, assim, de querer algo no início e depois não. Aí tem duas pessoas que fizeram perguntas parecidas, a Carol e o Brito, perguntaram qual foi o professor que foi seu maior exemplo, aqueles que fazem seu olho brilharem e que serve de inspiração para a gente continuar aí na pesquisa e na área da docência. Certo. Na época da faculdade, uma professora que fez assim, né, o olho brilhar, que eu admirava muito o conhecimento dela, foi a Patrícia, né, que até hoje é coordenadora do curso de Química, porque eu sempre achei que ela soubesse tudo, porque ela estava dando aula de ambiental, ela puxava o termo da orgânica, ela estava dando aula de gestão e tratamento de resíduos, ela puxava as coisas de físico-química, então era uma coisa assim, né, então o aluno, ele acaba se encantando, né, com essas coisas. E com relação à pesquisa e docência, eu tenho o Casé como uma inspiração. Um dia eu espero conseguir dar aula como o Casé dá aula.
né? Também. Acho que, Acho que para acho quem que conhece ele. quem já teve aula com o Casé sabe do que eu estou falando, né? Não é uma aula fácil, né? Mas a forma como ele fala, como ele coloca as coisas, como ele desenvolve, como ele organiza a aula dele, para mim, assim, é um exemplo, né? Então, e também um exemplo na pesquisa, né? De questão de currículo, de comprometimento. Então, nessa parte de docência e pesquisa, quem faz o meu olho brilhar é o Casé. E na Quando... faculdade, quem fazia meu olho brilhar era a Patrícia. Muito bom. Aqui na pós-graduação também, a maior, assim, que me inspira muito como professor e pesquisador realmente é o Casé. E quando você estava aí dentro já da graduação, sabendo que queria mais ou menos essa parte ambiental, você pensava já no mestrado e no doutorado que você está fazendo hoje, ou também foi consequência? Não, o mestrado também foi consequência, né? Porque eu pensava em trabalhar na indústria, porque eu estava fazendo bacharel, e eu já escolhi o bacharel porque eu nunca quis ser professora, então não era um sonho de vida ser professora. E quando eu comecei a fazer meu TCC, eu precisava fazer algumas medidas eletroquímicas e na UnoOeste não tinha os equipamentos. É, e a Patrícia, ela me mandou para um laboratório, a Patrícia era minha orientadora, né, na época, ela me mandou para o laboratório de um amigo no Instituto de Química da USP em São Carlos. E aí lá eu fiquei uma semana no laboratório aprendendo e fazendo as medidas. E esse professor, na época, ele estava muito atarefado, porque ele era chefe de departamento, então ele me deixou com os alunos dele, que eram orientados dele. E eu fiquei naquela rotina, né, de pós-graduação, de aluno chegando cedo, sai para almoçar rapidinho, volta, a medida dá errado, joga tudo fora, começa de novo. E eu achei muito legal aquilo ali, né? Então, eu sempre fui muito curiosa, então a hora que dava uma folga das minhas medidas, eu ia ver o que eles estavam fazendo, e aí foi onde nasceu o meu interesse em fazer mestrado, né? Nesse momento também eu já tinha feito o meu primeiro estágio obrigatório e não tinha me apaixonado pela indústria, como eu pensei que me apaixonaria, né? Então, juntou, as duas coisas se casaram. A minha decepção com a indústria, com a rotina industrial e aquela parte toda interessante ali da rotina da pós-graduação. Então foi aí que nasceu o meu interesse em fazer pós-graduação. Hoje, como docente e pós-graduanda, né, qual que está sendo um pouco assim a sua linha de pesquisa que você deseja, não só finalizar agora, mas seguir como sua linha de pesquisa, assim? Uhum. Eu gosto bastante da parte ambiental e gosto bastante da parte biológica. Então, desde o mestrado, eu sempre caso as duas coisas. Eu faço os estudos da parte química e tento casar com estudos em vivo. Então, eu sempre utilizo modelo experimental. Normalmente a gente usa ratos, né, que é a parte que são os animais mais comuns e não diria mais fácil, mas, né, mais maleável, digamos assim, né? Então, eu acho que eu quero sempre seguir esse caminho, acoplar a parte da química ambiental com a parte biológica. Muito legal. E qual que você acha, assim, você que já foi... Eu nunca fui para uma indústria, porque como o meu curso era licenciatura, nossos estágios foram sempre voltados na escola. Então, qual Sim. que você acha, assim, que é o maior desafio para quem realmente quer seguir a linha de licenciatura e bacharel, né? Essa é uma pergunta do Brito. Uhum. Eu acho que o bacharel, aqui na nossa região, ele é um pouco mais complicado, né? Porque a gente não tem muitas indústrias aqui. E aí, quando a gente vai para um lugar que ninguém conhece a gente, eu acho que o principal problema que a gente encontra, inclusive eu tive amigos, né, que se formaram comigo e passaram por isso, é você conseguir entrar dentro de uma empresa, porque existe muito QI nessa parte industrial aí, o QI ele conta muito, né? E na parte da licenciatura,
Eu acho que a nossa maior dificuldade hoje é a desvalorização da educação, né? Então, a gente vê a educação desvalorizada, a gente vê a ciência sendo desvalorizada, então eu acho que é o maior desafio que a gente tem hoje enquanto professores, enquanto pesquisadores, né? Mostrar que a gente faz sim algo de bom, né? Que a gente não faz balbúrdia por aí, como Né? andam dizendo. A gente tem que dar valorização aí à nossa base, né? Nós que queremos ser É, músicos, temos que valorizar um pouco a licenciatura. E aí, outra é, pergunta do Brito é que eu acho que para mim é mais essa, essa pergunta, né? Se é válido fazer um estágio fora do Brasil. Você teve uma experiência recentemente, você passou um curto uhum. período, mas eu acho que você já sentiu um pouquinho do que é estar no exterior. Aí fala um pouquinho da sua experiência e depois eu complemento um pouco com o estágio que eu fiz. Foi Tá. uma pergunta do Brito também. Uhum. Eu acho muito importante, né, essa questão do estágio no exterior. A minha experiência foi curta, eu fiquei 24 dias na Espanha, em julho do ano passado. Eu ganhei uma bolsa do Santander, que chama Top Espanha, e aí um aluno do curso, na verdade, do curso de Química da UNOeste, que concorreu, que fez todo o processo seletivo, e ele escolhia um professor para ir junto, e aí eu fui a escolhida, né? E é muito legal o choque de cultura que você leva, né? Porque as pessoas não falam a sua língua, as pessoas não comem o que você come, a educação, a forma das pessoas te tratarem é muito diferente. Então, para um processo de amadurecimento, tanto pessoal quanto profissional, é muito importante. E é importante também para a gente valorizar um pouco do que a gente tem aqui, porque a gente não tem, não é tudo ruim, né? Da forma como a gente enxerga aqui no Brasil, a gente também tem muita coisa boa e tem muita coisa que acaba da mesma forma que a gente tem inveja das pessoas lá fora, as pessoas também têm um pouco de motivo para ter inveja da gente aqui, né? Então eu acho que as principais coisas são isso: é o choque de cultura, é você se adaptar a uma nova realidade, porque não tem seu pai, não tem sua mãe, não tem avó, o amigo está longe, se você está triste, você tem que se virar, então é esse choque, a questão do amadurecimento, né, que tudo isso gera para a gente, e conhecer, né, as coisas novas, e entender que a gente também faz bastante coisa boa por aqui, que aqui não é tudo ruim como a gente tem mania de pensar, não. Da minha experiência, eu fiquei um ano em Portugal, né? Foi uma parte do meu doutorado. E eu acho que realmente é isso, é o choque de cultura que vale a pena. E ver que as nossas universidades, mesmo não tendo tanto reconhecimento do governo atual, a gente é capaz de fazer muita coisa. Imagina se realmente fosse reconhecido, se fosse dado o devido valor que a gente tem, a gente estaria num patamar científico aí muito mais alto. Então, só respondendo a pergunta do Brito, toda experiência, seja ela curta ou não, para fora do país, vale a pena não só para pesquisa, não só para graduação. Vale a pena. Se você tem a oportunidade, você vai. Stolino comentou da cadeira, isso que é a vantagem de ter um marido que joga. Então você pega as cadeiras gamers dele. E os elogios para a Jaque, que está aparecendo aqui, apareceu nas perguntas, né? Eu pedi para deixar pergunta e só mandar elogios, falando que ela é uma ótima professora, docente, né? Uma ótima docente, que aí falou que valeu a pena você não ter gostado da indústria, que agora você está dando aula para eles, acabou de aparecer Sim. aí. Né? Então, assim, uma curiosidade que eu tenho minha é qual foi a sua sensação de quando você foi chamada para trabalhar na mesma universidade que você se formou? Qual foi a sensação, assim? A sensação é sempre boa, né, de voltar para onde a gente se formou, porque eu fiquei bastante tempo ali dentro da UniOeste, né, entre graduação e mestrado e essa rotina toda. Então, a sensação é boa e ao mesmo tempo é estranha, porque você vai cruzar com o seu professor no corredor
e você vai ter que chamar ele pelo nome, né? Não dá para trabalhar com a pessoa e chamar de professor para sempre. Mas eu fiquei bastante grata com a oportunidade na época que ela me foi dada, né? E permaneço na UnoOeste até hoje, porque é um reconhecimento também, né? Deles reconhecerem que quem eles formam também é capaz de trabalhar para eles, né? Não tem essa questão de, eu faço o trabalho por fazer, mas o meu aluno não é capaz de trabalhar comigo. Então, essa questão é bastante gratificante. Muito legal mesmo, não tinha parado para pensar nesse ponto de vista, assim, né? É igual aquela mensagem do avião, né? O pessoal do avião que você está indo, o seu professor levantou a mão e falou assim, não, essa vale a pena manter aqui dentro. E tem muito mérito seu também, né? Pelo seu esforço, você é uma pessoa muito, muito dedicada aí. Então, na sua opinião, é uma pergunta da Angélica, o que é um sucesso na carreira acadêmica? Quase derrubei tudo aqui. Eu acho que dentro da carreira acadêmica, a gente tem 2 pontos, né? Que a gente pode ter sucesso. A gente pode ter sucesso como pesquisador, e aí eu acho que você ter sucesso como pesquisador é você ter um bom currículo, né? Você conseguir pesquisar e você conseguir publicar aquilo que você está pesquisando, mas acima de tudo, você voltar a sua pesquisa para algo que vai beneficiar a sociedade. Porque não adianta nada você fazer uma pesquisa linda, mas isso não gerar um retorno para a sociedade, né? A sociedade não enxergar isso de alguma forma. E acho que enquanto professor, sucesso é você conseguir ensinar, é você conseguir fazer o olho do aluno brilhar, principalmente aqueles que têm mais dificuldade, né, que normalmente têm lá suas limitações, e você conseguir levar essas pessoas para frente. Então, e aí, né, tem a questão da remuneração também, né, que por mais que a gente goste de ser professor, a gente precisa da remuneração. Mas eu acho que a remuneração é uma junção de coisas, porque se você é um bom pesquisador, se você é um bom professor, é quase impossível você não conseguir um bom trabalho e que te dê uma remuneração justa por isso, né? A gente sabe também que o professor a profissão, né, é pouco reconhecida e que a gente não tem nem o salário, nem o prestígio de um médico, por exemplo, mas eu acho que é tudo uma consequência. Então, se eu pudesse elencar 2 coisas, seria isso. Enquanto pesquisador, conseguir publicar, ter um bom currículo, né, da sua pesquisa e essa pesquisa beneficiar a sociedade, e enquanto professora você conseguir ensinar, é você conseguir ver um desenvolvimento do seu aluno através daquilo que você passa para ele. Tem uma pergunta do Victor, que você até pediu para não fazer, que senão a gente ia ficar na live só falando disso, mas eu acho que vale a pena. Você já chegou a pensar em desistir da carreira acadêmica? Várias vezes. Várias Por vezes exemplo, eu pensei não. em desistir. Não, teve 2 vezes que foi bastante marcante que eu pensei em desistir, assim. Uma vez foi no fim do meu primeiro semestre do mestrado, porque eu tive uma disciplina, eu fazia um mestrado interdisciplinar, então tinha professores de todas as áreas, e na disciplina de metodologia, a gente precisava apresentar o nosso projeto no final do primeiro semestre. E a minha apresentação, assim, os professores acabaram com o meu projeto. Massacraram de todas as formas e eu saí bem mal. Esse dia, eu pensei seriamente em desistir, né? E uma segunda vez foi quando eu acabei o mestrado. Porque quando eu acabei o mestrado, eu fiquei quase 4 meses desempregada. E aí eu procurei emprego, tudo, tentei dar aula, né? E as coisas elas não fluíram muito. E eu acabei o mestrado em abril. Então, abril também é uma época muito ruim para quem trabalha com aula, né? E aí eu não, nesse período aí que eu fiquei desempregada, também pensei em desistir e falar, deixa isso para lá, isso não vai me dar futuro, vou procurar emprego na indústria, essas coisas. Mas foram essas 2 vezes. Aí quando a análise dá errado, a gente também pensa em desistir.
Quando a gente tem que ir de sábado e domingo, a gente também pensa. Quando a Oi? gente tem que ficar de sexta-feira até 10 horas da noite, a gente também pensa. Mas aí é tudo pouco. O pensamento passa rápido. É aquele que a gente joga pra cima, não, eu preciso disso, né? É, Volta aqui. tipo, eu É, não vou jogar tudo pra cima porque eu vou ter que recolher, sabe? Então, mas foram 2 vezes assim que eu pensei seriamente. As outras vezes são normal, aquele estresse diário da já. pós-graduação. Eu tive algo parecido aí no final do doutorado, quando eu estava com o diploma de DR na mão e sem perspectiva, né? Já era a crise econômica aqui no Brasil entrando e eu recebi alguns Sim. nãos de continuar o meu projeto de pesquisa. Eu fiquei 11 meses parada, Uhum. grávida e parada, porque como que eu ia procurar aula com a barriga aparecendo, né? Então, esses momentos de dificuldade, a gente se apoia na família aí, respira fundo, fala assim, não, eu vou tentar mais uma vez. E aquele estresse diário que ninguém vê, que você espera o filho dormir e volta pro PC e você quer jogar o PC longe, quer ir assistir uma É, série e não pode. Você aí vai ficar vários dias, todo dia indo lá no laboratório para mexer com seus filhinhos. E então, são valores que nos fazem repensar todo dia e pensar novamente e é, acreditar que vale a pena. Em algum momento, é. né, vale a pena, senão eu já tô 15 anos aí, você já tá perto disso já também. Não é à Uhum. toa que a gente tá há tanto tempo. E agora eu E vou você falar citou uma coisa importante, né? Que família, amigo, são 2 coisas bastante importantes nesse processo. Porque a gente, na hora que vem o estresse, realmente, a gente precisa ter em quem se apoiar, né? Então, para mim, principalmente, minha família foi muito importante em todo o processo aí, principalmente das vezes que eu tentei, que eu queria desistir. é. E aí agora vamos entrar um pouquinho do tema pandemia, né? O que que você está Hum. fazendo para conseguir contornar a sua pesquisa nesse momento? Fala um pouquinho da pesquisa e depois como você está atuando como docente, né? Uhum. A pesquisa, eu tenho as 2 partes, né, da minha pesquisa. Então, vai ter alguma parte perguntando exatamente sobre o que eu faço aí ou não? Da sua pesquisa? Da sua É, linha de pesquisa? Não, pode, isso. você já Ah, falou. tá. Não, é exatamente o que eu faço no doutorado, né? Então, no Ah, doutorado, tá. meu Ah, eu pulei. projeto, é, no doutorado, meu projeto tem 2 partes. Uma parte que eu faço filmes, e esses filmes, eles mimetizam a camada lipídica da membrana celular de uma forma bem simplória, e aí eu faço a interação desses filmes aí de lipídio com um agrotóxico, e esse mesmo agrotóxico eu faço a parte em vivo, né? Então eu trato os meus ratos com esse mesmo agrotóxico. Então, a parte dos animais eu estou conseguindo fazer. Então, eu estou com os animais no biotério, eu vou todos os dias, estou fazendo o tratamento dos meus animais, né? Agora, a parte dos filmes, eu acabei parando, né, nesse período de pandemia aí, mas até porque achei que não seria um período tão longo como tem sido, mas eu vou ter que voltar, né? Com pandemia ou sem pandemia, a gente coloca máscara, chega em casa, deixa a roupa e o sapato para fora, toma banho para entrar em casa. Meus pais, né, são um grupo de risco, então por isso que eu acabei optando por parar nesse período, mas vai ter que caminhar. E aí, como o biotério já é uma parte mais reservada, né, onde fica os animais, então eu estou tocando mais a parte dos animais nesse momento. Mas a partir de junho eu volto com a primeira parte também, que é de mimetizar os filmes com os lipídios. E você acha que isso vai acarretar em um atraso na defesa ou até mesmo na qualificação? Ou por você estar indo no a parte, né, do em vivo, você vai conseguir a tempo ainda, no período normal? Eu acho que talvez acarrete um atraso na minha qualificação, né, por conta de tudo isso. Mas acho que no término não vai acarretar em nada, não.
porque depois, quando acabar, a gente perde sábado, domingo, feriado, a gente se tranca dentro do laboratório e faz, né? O que É, tem que ser feito. Então, mas talvez atrase um pouquinho a minha qualificação. Mas a defesa, acredito que não. Até porque eu completo 2 anos agora em agosto, né? Então eu ainda tenho um tempinho para recuperar aí esse tempo que ficou perdido por conta da pandemia. a gente sempre tem que se virar nos 30 de uma forma ou de outra, né? Pós-graduação e se vira nos 30 cabe perfeitamente na mesma frase, gente. E na docência, assim, como que está sendo essa educação à distância meio que forçada? Os alunos foram bastante resistentes no início, né? Os alunos que, pelo menos os alunos que eu dou aula, foram bastante resistentes, mas é aquela história que a gente tem que se adaptar, entender que é um período, que isso não vai ser para sempre, e se adaptar. Agora, a grande maioria já se adaptou, né, com esse modo. Eu, particularmente, optei por aula gravada, então eu sempre deixo as aulas gravadas para os alunos e faço aulas ao vivo para tirar dúvidas, né? Então, facilitou bastante, porque aí o aluno assiste, faz as anotações dele, faz as atividades, e aí depois ele tira as dúvidas, então tem caminhado bem, assim, nesse sentido. Mas é difícil para todo mundo, né? Porque é difícil para nós, professores, porque o aluno que tem o perfil de ser um aluno de presencial não tem o perfil de ser um aluno EAD. Assim como o que tem perfil EAD não tem perfil para o presencial. Então, para mim, particularmente, as 2 primeiras semanas foram as mais difíceis. Você se adaptar com gravar aula, editar, colocar em YouTube, disponibilizar link para o aluno. Então, tudo isso leva tempo, né? Quando a gente não é acostumado a fazer. E aí, mexer com os programas para dar aula ao vivo. Então, eu sofri bastante. Mas agora eu já me adaptei, os alunos também já se adaptaram. Para eles, eu acho que a aula gravada é até melhor, porque eles assistem a hora que quiser, quantas vezes quiser. Aquilo que não entende, para e volta. Então, acho que por um período, acho que todo mundo conseguiu se adaptar bem. Tem muito professor, principalmente professor antigo, né? Vamos dizer assim, principalmente na Unesp, tem bastante professor que é bem antigo, que, por exemplo, não nem começou no PowerPoint, né, a dar aula, era só giz e lousa. E tá encontrando aí a tecnologia agora, é um pouco difícil até para o docente que não está habituado a essas ferramentas mesmo, igual você está falando. Até a gente que é um pouco mais da tecnologia tem dificuldade. Sim, Então, é. qual que é o papel do docente na formação do aluno agora nessa época? Eu acho que o docente ele deixou de ser a pessoa que transmite o conhecimento na íntegra e passou a ser a pessoa que media o conhecimento do aluno. Então, nesse período de pandemia, o aluno ele está sendo protagonista do aprendizado dele, né? Então, ele que escolhe o horário que ele quer estudar, o tanto que ele quer estudar, e o professor ele só faz o papel de mediação, né? Então, eu não fico mais na frente da sala com todo mundo olhando para mim e prestando atenção no que eu falo. Mas, por outro lado, sou eu que disponibilizo o material, sou eu que indico o livro para leitura, sou eu que deixo um vídeo para embasar a aula deles. Então, eu acho que o professor deixou de ser o centro e passou a ser o mediador, porque agora o centro é o próprio aluno. Ele decide o que ele vai fazer ali ou não, né? Se É, ele não, quer fazer ou não. não tem aquele feedback. Às vezes você prepara uma aula inteira, mas fica no único tópico, porque tem um aluno que ainda não entendeu aquele determinado detalhe, né? É, E aí, então, é. é igual você falou, é apenas um intermediador. E você acha que isso vai, no futuro, fazer com que a carreira de professor seja mais valorizada? Para ver que agora que a gente não está ali, né, 100% sendo professor o tempo todo, isso vai fazer falta de alguma maneira e isso vai acarretar, né, uma valorização?
eu espero que sim, né? Confesso que eu não tenho uma grande esperança de que seja para amanhã essa valorização, mas eu acredito que aquela história de grão em grão, né? As coisas elas vão se construindo. Então, num período como esse, como eu já disse, de educação extremamente desvalorizada, os pais que antes achavam que professor não valia nada, tá vendo o quanto é difícil você educar uma criança, por exemplo, né, que estava todo mundo defendendo a educação em casa e agora todo mundo querendo mandar o filho para a escola. Então, para o próprio aluno, que às vezes acha, é um saco ir para a faculdade, escutar aquele professor falar e tudo mais, mas descobriu que, por mais que seja um saco, é necessário e é mais fácil você ir lá escutar o professor chato falar do que você tentar se virar sozinho. Então, eu acredito que nessas pequenas coisas vai nascendo uma valorização da profissão. A esperança tem que ser a última que morre, É, né? enquanto professores, a gente tem que ter mais esperança ainda, né? Educar dentro de casa não é fácil, né? Imagine um professor com mais Eu com duas já estou infartando, imagina com três, É, quatro, e aí vai, né? Então, realmente esperamos exatamente. que seja valorizado. E eu acho que isso caminha junto com a valorização da ciência, né? Eu acho que a valorização do cientista e do professor tem que caminhar exponencial, crescente aí depois dessa pandemia. Quer dizer, tem que começar agora, já tinha que ter começado, né? Sim. Então, eu queria que você deixasse um recado aí para os seus alunos que estão te assistindo, que vão assistir essa live depois, que eu vou disponibilizar, o que incentivar aí a ter foco para conseguir, igual você falou que tem aluno que não tem perfil EAD, esse sou eu, sou uma. Eu Também não preciso tem. estar olhando para a cara do professor, preciso estar tomando nota da fala dele. Às vezes ele fala Sim. alguma coisa que deixa muito mais claro do que está ali escrito, né? Então, qual que Uhum. é a sua mensagem para os seus alunos focarem e terem esperança que vão aprender mesmo o assunto? Eu acho que o mais importante nesse momento é a gente pensar que vai passar, né? Que a gente não vai viver essa situação para sempre e que eles precisam ser comprometidos com a formação deles. Então, se eles estudarem tudo o que é passado da forma correta e da mesma forma que eles faziam na sala de aula, né, de tomar nota de tudo, de ter um comprometimento, de entregar as atividades, então eles vão, acho que a formação deles não vai ser comprometida por conta desse período, né? E eu acho que a questão é foco, é compromisso, é responsabilidade, porque depois eles pegam o diploma e vão embora. E aí lá na frente não vai ter, né, o professor para responder as dúvidas deles o tempo todo. Então, que sejam comprometidos, né? E que tenham foco e que tenham esperança também, né? Porque é um período e logo passa. Muito bom. Eu acho que vou pegar isso para mim também. É o que eu estou tentando fazer. Ter o meu horário, mesmo dentro de casa, ter horário para sentar A na frente do rotina é computador, importantíssima. né? Você não ficar de pijama o dia inteiro, Não, você pijama eu não tentar tiro, manter não. você tentar manter uma rotina, né? Então, se a sua rotina antes era levantar, tomar café, fazer uma atividade física e sentar para trabalhar, então que você mantenha essa rotina. Claro que de uma forma diferente, né? Porque talvez a sua atividade física era ir para uma academia. Faz algum exercício dentro de casa e vai trabalhar, tenta colocar uma roupa adequada para o trabalho e tudo mais para você manter uma rotina. Então, eu acho que isso é importante. A gente sofre menos, né? E se acomoda menos também, porque ficar dentro de casa dá uma preguiça, né? Mas, gente, ainda bem que a live só filma daqui para cima, né? Que achar que tá falando que pode usar pijama o tempo todo, aí ferrou. Pra mim, ferrou. Então, mas tem um pijama aqui por baixo desse moletom. Tem como. Ah, Pijama, depois a roupa ah, não entra mais e a gente não sabe por quê. E qual não seria, sabe. e qual seria o seu recado para quem quer prestar o vestibular em Química? Tá aí, né? Vai ter Enem, não vai ter Enem, né? E para quem tá, não desistir, que isso é só uma fase e vai passar, né? Então, esse é o meu recado e eu queria que você desse o seu.
Mas eu acho que o recado é isso mesmo, né? Não desistir, né? Porque tudo isso vai passar e o mundo vai continuar caminhando. Então, se é a sua vontade, se é o seu foco, se você realmente quer a profissão, independente, né? Se é químico ou se é qualquer profissão aí, que vocês mantenham foco, né? Que vocês continuem estudando, continuem se dedicando para fazer uma boa prova, né? Seja ela agora, ou seja ela no final do ano, com tantos adiamentos aí que a gente tem visto, mas que mantenha o foco, né? Que vai passar e você vai conseguir entrar na faculdade, você vai conseguir se formar para quem já está na faculdade. Então, acho que o importante agora é o foco e o compromisso com Tem você muita, mesmo, né? tem, falando esse foco em você mesmo, né? Tem muita gente aí escrevendo no chat falando que trocou o dia pela noite, né? Eu É não, a Marta, né, Marta? tem a Carol aí também, que A Carol também a falou? Carol da Química, ela sempre fala pra mim que não, da Química da Unesp. Ah, é tudo Química. Aham. Ai, gente, pirei. A Carol da Química da Unesp também falou que trocou aí o dia pela noite no particular comigo. E aí eu acho É, que eu não consigo. Eu tenho dois relógios biológicos aqui que às 7 horas da manhã já tá pulando na minha cabeça. Então não troquei. Mas muita gente trocou. E aí o retorno, eu acho que vai ser mais o difícil ainda. retorno é dificílimo, gente. Então, se já puder ir voltando o relógio aí no normal, é um favor que vocês vão fazer para vocês mesmos, porque o retorno vai ser difícil. Porque o retorno a gente vai ter várias coisas atrasadas para colocar em dia, então vai trabalhar um monte e aí vai sofrer. Então, é uma coisa, inclusive, que eu estou evitando ao máximo, trocar os horários. Então, tenho tentado manter o horário que eu sempre acordei, fazer as coisas da forma que sempre foram feitas para evitar esse choque aí de realidade. Porque já tem bastante tempo, né, que a gente Já. está em quarentena. Então, é normal começar a ter essas alterações aí. Mas comecem a voltar. Meu Hum. conselho é que vocês comecem a voltar o relógio de vocês. Eu queria agradecer mais uma vez a Jaque, para mim, dos íntimos Jaquelinda, porque ela é realmente uma pessoa linda por dentro e por fora, que eu me apaixonei aí nos últimos três anos? 2 anos? 2 anos. Nem lembro. Mas a gente se conhece de outros tempos, mas que essa amizade cresceu aí faz 2 anos. O nome, né, desse momento live aí, Destilando Química, vem das nossas conversas, que eu chamo ela para destilar um pouquinho lá fora, ou destilar ali na hora do cafezinho, a gente Enquanto eu troca, tomo café. enquanto eu tomo o nosso cafezinho da tarde, a gente destila um pouco dos assuntos. Então surgiu aí o Destilando Química. Eu queria agradecer de verdade. Eu espero que esse ciclo aí de lives que eu vou começar dê certo e que a gente volte a se encontrar pessoalmente, seja no Biotério, seja na nossa salinha do U, para tomar um café e que isso seja logo. Eu também espero. Eu também gostaria de agradecer. Cibs é uma pessoa que eu tenho um carinho especial, que ela me acolheu muito bem lá na Unesp, né, quando eu cheguei. É muito difícil você fazer essa troca de grupo, de universidade, então eu gostaria de agradecer também, né, pelo convite da live, pelo acolhimento, pela amizade. E é isso, Cibs. Desejo sucesso aí no seu ciclo de lives aí e serei uma telespectadora sua. Eu sei que a gente já está encerrando, mas acho que dá tempo, não dá? A gente tem uns minutinhos. Surgiu uma curiosidade minha aqui agora, assim. Você que está dentro tanto da Unesp quanto da Unoeste, eu acho que agora o momento é fortalecer o estudo, né? Independente se você está dentro de uma universidade pública ou particular, as oportunidades devem ser iguais, né? Então, eu Sim, queria que você desse um recado nesse sentido, né? De público versus particular, que a gente não deve ter uma rixa, e sim complementar, né? Igual aqui em Prudente, a gente tem só licenciatura e tem gente que tem o sonho de fazer bacharel, que tem a possibilidade de fazer na UNOEST. Então, eu acho sim. que universidade pública e particular tem que ser um complemento e não uma, uma guerra, né?
Eu traçado. acho que a gente tem que ser parceiro, né? Nessa vida ninguém faz nada sozinho. Então, cada universidade, a universidade pública tem suas facilidades para conseguir algumas coisas, a universidade particular tem outras facilidades para conseguir outras coisas. Então, eu acho que é uma questão de parceria, né? A gente não é rival e a gente precisa se ajudar, precisa encontrar um meio termo aí para as duas universidades trabalharem juntas sempre, porque é importante para o aluno, né? Então você oportuniza para o aluno certas experiências que se a gente fica nessa questão de rivalidade, a gente acaba não dando essas oportunidades para eles. Então, eu acho, assim, extremamente idiota, né? Às vezes eu vejo preconceito bobo dentro da própria universidade, como eu frequento as duas, de aluno da Unesp falando, o aluno da Unesp não sabe nada, por isso que foi para particular. E aí na Unesp, o aluno da Unesp acha que sabe tudo. Então, eu acho isso extremamente tosco, né? Porque a gente precisa se ajudar, a gente precisa se unir, né? E mostrar um pouco daquilo que a gente faz. Então, eu acho que a parceria é extremamente importante e que não existe motivo para rivalidade, né? Então, como a própria Cibs disse, a Unesp tem a licenciatura em Química, a Unoeste tem o bacharelado. Às vezes a pessoa quer fazer os dois, então não tem problema você ir de uma para outra, né? Então, eu acho que é importante estabelecer, né, Eu, e deixar claro que nós não somos rivais. eu acho que a Unoeste me deu muita oportunidade, graças a você também, de estar mostrando um pouco o meu trabalho, que mostra muito bem isso, que as duas podem ser parceiras, né? Tanto lá Sim, quanto cá, essa parceria é importante. Então, mais uma vez, é, obrigado. Obrigado para todo mundo que agradeço. assistiu. Vou dar de youtuber. Curta, compartilhe, mande o link para os seus amigos. Se Sábado que inscreva no vem, canal, ative as canal. notificações. E, e se puder, sábado que vem, só que um pouco mais cedo, às 1h30 da tarde, eu vou estar entrevistando uma aluna que está na graduação de licenciatura em Química da UFSCar. E ela trabalhou um pouco com a Bolsa PIBID, que foca o ensino, né? A docência, né? O estágio em docência. Aí a gente vai estar falando um pouquinho dela como aluna nesse tempo aí, o que ela está fazendo e um pouco mais. Então, eu espero vocês sábado que vem também. Beijão, Jaquelinda. Vai ser sempre Beijo, assim. Já Cibs. falei para você trocar seu nome. E a gente vai se falando, como a gente se fala Até todo dia. mais. Tá Beijão a ok, todo mundo. obrigada, viu? Tchau, Eu que gente. agradeço. Obrigada.